Vamos ouvir a igreja que trouxe sua Bíblia, abre no livro de Mateus, capítulo 11, do verso 25 ao 30, amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 30. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém? Está escrito assim: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, perante ti eu suplico a tua graça, o teu favor, Pai. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe a tua igreja, que nós possamos, ó Pai querido, receber de ti, Pai, do teu conselho e da tua direção. Pai, eu dependo da tua graça, Senhor. Me ajuda neste momento, Senhor, para a tua glória e o teu louvor. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Irmãos, eu quero começar essa mensagem contando uma ilustração. Disse que, segundo a ilustração, que um cientista, um homem bem estudado, começou a ficar inquieto, a respeito dos problemas, do caos, que havia no mundo. E esse cientista, ele resolveu no seu coração buscar a solução, buscar um jeito para resolver o problema da humanidade. E diz a ilustração que ele se trancou no seu escritório e se entregou a muitos estudos, buscando uma solução para o caos, o problema da sociedade. E ele teve seu filho pequenininho, ele, como filho dele, começou a entrar dentro do seu escritório e falou: pai, eu quero te ajudar, deixa eu te ajudar. O pai: não, filho, você não pode me ajudar, e meu pai precisa ficar sozinho. E o filho insistia, uma vez ou outra, uma hora e outra, o filho aparecia e falou: pai, eu quero te ajudar, pai. O pai falou assim: peraí, você quer ajudar eu? Aí o pai pegou um mapa e rasgou o mapa em um monte de pedaços, picou tudo o mapa, aí entregou para o filho dele e falou assim: filho, pega e monta esse mapa tudo de novo, assim você vai ajudar o papai. Aí a criança pegou o mapa, tudo picado, e se retirou, e rapidinho a criança foi e montou todo o mapa, rapidinho a criança montou. E ele já apareceu diante do pai dele com o mapa montado. E o pai dele ficou: poxa, meu filho, mas como que você fez isso tão rápido? Ele falou assim: pai, eu não sei montar o mapa, mas olha que o senhor ergueu o mapa, por trás do mapa tinha um homem assim, de braços abertos. Então eu não sei montar o mapa, mas eu sei montar o homem. Então eu virei o mapa de cabeça para baixo e montei o mapa rapidinho. Então o pai dele abriu a mente naquele momento. Então o pai dele entendeu que o problema não era mudar o mundo, o caos que ele queria mudar o mundo. Ele entendeu que para mudar o mundo tinha que mudar o homem. E nós sabemos, por meio dessa palavra, que Jesus se manifestou para isso.
né, para mudar o estado que o homem se encontrava. E somente Jesus tem esse remédio, somente Jesus tem essa solução. E aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, Ele está louvando ao Pai, agradecendo ao Pai, porque o Pai ocultaste coisas, né, de pessoas sábias e instruídas. Mas quando a gente lemos a Bíblia, nós entendemos que esses sábios e esses homens instruídos eram pessoas orgulhosas, né, pessoas que se apoiavam na sua própria sabedoria, pessoas que se apoiavam na força dos seus braços, nas suas riquezas. Então, essas pessoas que buscavam a glória para eles, buscavam a aprovação das pessoas para eles. Então, essas pessoas, a Bíblia fala que Deus, Ele dá graça para o humilde, mas Ele resiste aos soberbos. Então, o Senhor Jesus está louvando, agradecendo aqui ao Pai, porque o Pai ocultou essas coisas, né, dos sábios, mas revelaste aos pequeninos. E esses pequeninos, hoje em dia, somos nós, né? Nós que colocamos a nossa confiança no Senhor, nós que colocamos a nossa fé no Senhor, entregamos a Ele toda a nossa vida e tudo que diz respeito a nós. Então, aqui o Senhor Jesus, ele falou algo muito importante. Ele falou assim: ó, ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele o Filho quer revelar. Agora Jesus, após ele falar essa verdade, ele faz um convite. Ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Agora, algo que nós temos que prestar muita atenção aqui. O Senhor Jesus, Ele fez o convite: vinde a mim, né? Então, e também nesse contexto, Ele deixou bem claro que o Pai revela essas coisas aos pequeninos. Então, o que o Pai quer revelar aos nossos corações? Ele quer revelar verdadeiramente quem é o Senhor Jesus, quem é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, são perguntas que nós devemos começar a fazer e a buscar também esse conhecimento, né? Se hoje uma pessoa chegar até mim, chegar até você e perguntar quem é Jesus, o que nós temos para dizer a respeito do nosso Senhor Jesus? Então é muito importante nós buscar a conhecer Jesus. E aqui nessa passagem, ele está deixando bem claro que o Pai oculta essas coisas a pessoas sábias e instruídas, que são orgulhosos, né, que se gloriam na sabedoria deles. Mas quando nós, né, buscamos a sabedoria que vem de Deus, né, quando nós buscamos a justiça que vem de Deus, a salvação que vem de Deus, com um coração manso, com um coração humilde, então o Senhor, Ele vai revelar o Senhor Jesus Cristo aos nossos corações. E o que é mais importante? Que Jesus falou assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Então, o que deixa uma pessoa cansada? O que deixa uma pessoa oprimida? Né? Esses dias, a irmã Carol leu uma passagem aqui, que ela ilustra muito bem, né, uma pessoa numa situação dessa. Ela falou a respeito de uma passagem que se encontra em Romanos, a respeito de uma pessoa que ele tinha o desejo de fazer o bem, mas o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, e o mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Ele fala assim: segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho desejo de fazer o bem, mas eu vejo no meu membro outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que prende debaixo, né, da lei que está nos meus dedos. Então, essa passagem que a Carol esses dias ela leu aqui na igreja, ilustra muito bem, né? Então isso deixa a pessoa cansada, deixa a pessoa oprimida. Então tem situações que uma pessoa vive e ele cansa, né? Ele tenta uma mudança, ele tenta por algo e ele cansa, ele fica cansado, ele fica oprimido.
E eu quero ler essa passagem dos irmãos por completo, porque no finalzinho o apóstolo Paulo ele mostra claramente para nós que através de Jesus Cristo nós temos essa vitória desse problema, né, de algo que precisa ser resolvido na nossa vida. Está escrito assim, ó, lá em Romanos 7, versículo do 16 ao 25. No 25 dá a resposta para nós. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então esse texto, ele ilustra claramente uma pessoa que está debaixo de jugo. E aqui o apóstolo Paulo, ele deu graças a Deus por Jesus Cristo, porque agora ele conseguiria fazer o bem que ele queria fazer, e o mal que ele não queria fazer também, ele não ia fazer. Por quê? Porque Jesus Cristo é que liberta as pessoas desse jugo. Jesus Cristo ele fez um convite, né, aquele que está cansado e sobrecarregado. Então, tem situações na nossa vida que a pessoa se encontra debaixo do jugo. Só que qual que é a solução para esse problema? É vir a Jesus, é conhecer a Jesus. E Jesus ele fala assim: vinde a mim e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então eu não sei, né, como que está a vida de cada irmão, qual que é a luta que os irmãos enfrentam, se tem algo na vida dos irmãos que os irmãos estão buscando uma mudança e não conseguem, mas nós temos a solução para esse problema, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa muito importante é a respeito da mansidão e da humildade. Jesus falou assim: eu sou manso e eu sou humilde de coração. Então o que é ser manso, né? O que é ser manso? Manso é alguém que se deleita na vontade de Deus. Jesus Cristo ele era manso. Ele fala assim que ele se deleitava no temor do Pai, né? Então ele se deleitava em Deus, então ele fazia a vontade do Pai. O deleite dele era fazer o quê? A vontade do Pai. Então quando nós somos mansos, né, nós se deleitamos em fazer a vontade do Pai. E a humildade, o que é a humildade? A humildade é um sentimento que jamais nós vamos querer se colocar no lugar de Deus. Nós vemos na história da Bíblia que uma mulher, né, chamada Raquel, ela começou a ficar com inveja da sua irmã Léia, e ela ficou angustiada e falou para Jacó: falou assim, Jacó, me dá filho, senão eu vou morrer. Jacó naquele momento se irou, e ele falou assim: porventura estou eu no lugar de Deus? Então uma pessoa humilde, jamais ele vai fazer o que? Vai se colocar no lugar de Deus. E o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, ele disse que em nós deve ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo e bem semelhante aos homens, e foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Então nós temos que se revestir desse sentimento e aprender de Jesus, né? Nós sermos imitadores de Jesus, se deleitar no temor do Senhor. Então algo muito importante para que nós possamos desfrutar dessa bênção, porque nós aqui que somos igreja do Senhor, nós já
né? Então quem está debaixo da lei, né, então ainda está dominado pelo pecado. Porque aqui nessa passagem de Romanos, algo muito interessante, que quando ele fala a respeito da lei, a lei que opera em nossa morte. Então uma pessoa que está debaixo da lei, ele não está em Cristo Jesus, então ele está debaixo da lei. Então o pecado tem uma força, né, de dominar essa pessoa. E a Bíblia fala que o aguilhão da morte é o pecado. Por isso que a pessoa que não está em Cristo, ela está morta, né, espiritualmente. Porque o aguilhão da morte é o pecado. Só que a força do pecado é a lei, né? Sem a lei, o pecado não tem força. Então nós que estamos em Cristo Jesus, nós não estamos mais debaixo desse jugo que tem o poder de nos dominar, que tem o poder de ditar as nossas vidas. Então aqui em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele nos faz ele nos dá um ensinamento que faz nós entendermos isso. Ele fala assim, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. E ele fala assim, e eu em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então a lei, né, o jugo da lei faz o pecado reviver, porque fala que a força do pecado é a lei, e o aguilhão da morte é o pecado. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós saímos debaixo desse jugo. Aí a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele condenou o pecado pelo pecado na sua carne, porque ele se fez semelhante a nós. Então, o pecado que era para, a justiça que era para ser imputada em nós por causa dos nossos pecados, nosso pecado foi sobre Jesus. Quando o nosso pecado foi sobre Jesus, ele condenou o pecado. Então, nós que estamos em Cristo Jesus, nós não estamos mais debaixo da lei. Então nós temos toda a liberdade que nós precisamos para viver uma novidade de vida em Cristo Jesus. Agora, o que é algo importante? O Senhor falou assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que isso é importante nós entender de uma forma simples? Irmãos, nós estamos em Cristo Jesus, não estamos mais debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Agora, nós temos uma escolha e uma decisão a fazer. A graça de Deus está sobre nós, o poder de Deus está sobre nós para nos ajudar. A Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ou seja, a graça de Deus é suficiente para nós, o Espírito de Deus é suficiente para nós, a presença de Deus de estar conosco todos os dias é suficiente para nós. O Senhor fala que Ele nos ajuda em tudo. Então, seja qual for aquilo que nos oprime, que nos deixa cansado, nós precisamos ter esse entendimento que nós estamos livres desse poder do pecado. Lá em Romanos, capítulo 8, fala assim, Romanos capítulo 8, então versículo, capítulo 6, perdão, igreja, fala assim, Romanos capítulo 6, 14. É muito importante nós entendermos isso. Que fala assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, lembra que eu falei aqui, que a força do pecado é a lei, e o aguilhão da morte é o pecado. Só que em Cristo Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós não estamos debaixo do jugo da lei, nós estamos debaixo da graça. Ou seja, quando nós saímos debaixo da lei, por meio de Cristo Jesus, a Bíblia fala que Deus nos resgatou de toda a maldição da lei. Porque é assim, irmãos, a lei, o que ela faz? A lei deixa
que não está em Cristo Jesus debaixo de condenação e também debaixo de maldição. Porque diz que todos aqueles que estiverem debaixo da lei, que não cumprir toda a lei, ele está debaixo de maldição. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia fala que nenhuma maldição há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós estamos livres em Cristo Jesus. Agora, algo muito simples que eu quero dizer é que nós devemos ser mansos e humildes e aprender de Jesus. De que forma? Fazendo o dever como tem que ser feito. Então, aqui, a Bíblia fala o quê? Que nós agora que temos que apresentar os nossos bens como instrumentos de justiça. Porque nós vamos ser servos de quem é aquele que nós nos apresentarmos. Então, nós estamos em Cristo. Diz que o nosso dever é nós apresentar os nossos bens como instrumentos de justiça. Ou seja, justiça é fazer a vontade do Pai, é se deleitar na vontade do Pai. Então é muito importante para nós viver essa liberdade que o Senhor já nos deu, que já foi conquistada para nós na cruz, todos os recursos que nós precisamos para viver uma novidade de vida em Cristo Jesus, isso já está liberado sobre nós. Só que é por fé, a Bíblia fala que é por fé que o justo vai viver, é por meio da fé. Agora, o que realmente destaca que uma fé em nós, uma fé eficaz? A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e também das coisas que não se vê. Ou seja, o que é um firme fundamento? O firme fundamento é algo que não se move. Deus nos revelou a sua palavra. Então nós pegamos a palavra de Deus e aplicamos a nossa vida a se deleitar no Senhor, a fazer a vontade do Senhor por fé. E tudo que Deus vai liberar sobre a nossa vida, de vida de abundante, vai ser por fé. Porque tudo que nós conquistamos de Deus, irmãos, a Bíblia fala que o justo viverá da fé. Ou seja, quando o Senhor falou para Moisés assim, toca o cajado no mar, né? O mar se abrir, toca o cavalo, o mar se abrir. Então, o poder está onde? Na palavra liberada de Deus e na ação de fé de Moisés, que foi lá e colocou a vara na água. Então, o que é a fé? É a nossa ação mediante uma palavra de comando de Deus e nós ficamos firmes naquela palavra. Então, quando nós ficamos firmes na palavra mediante a fé e não mudamos a nossa opinião mediante o que aquela palavra nos assegura, então o que vai vir sobre nossa vida? A justiça de Deus ao nosso favor, a ação de Deus que gera vida. Então é muito importante que a nossa ação de fé continuamente, que é um firme fundamento, eu vou ficar firme na fé do que o Senhor me falou. Então o que nós fazemos? Deleitamos o Senhor fazendo o que? A sua vontade. Então o Senhor fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então nós temos descanso para a nossa alma em Cristo Jesus, mas nós temos que aprender dele, fazendo o que? O dever, né? O que a palavra nos fala? Orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora diz que a graça de Deus nos basta, e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Como que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Através do Espírito Santo, porque nós estamos em Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo. Mas nós devemos fazer o quê? Se deleitar no Senhor. Aqui na palavra já fala, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Orai e vigiai. Então, nós temos que apresentar os nossos membros a Deus, mediante o que nós temos na palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus. E assim, o poder de Deus vai agir ao nosso favor, porque nós estamos agindo por fé. Sabe quando nós aceitamos Cristo Jesus, nós não se batizamos nas águas? Então nós se batizamos por fé. Então, qual que é a palavra de Deus? Todo aquele que crê e for batizado, será salvo. Então nós cremos em Cristo Jesus, e Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade, e nós vamos lá e se batizamos. Então quando nós fazemos isso por fé, então a palavra de Deus vem e faz o quê? Nos vivifica em Cristo Jesus, porque o batismo é isso. O batismo, você entra nas águas, é sepultado,
na mesma semelhança de Cristo Jesus por fé, porque Ele falou para nós fazer isso. Quando nós fazemos por fé, então o poder de Deus opera em nós, a graça de Deus opera em nós, é tudo por fé que nós recebemos de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Quem está embaixo da graça, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, se deleitando no Senhor, fazendo a vontade do Senhor, nem uma condenação há, nem uma maldição há, porque nós somos resgatados de toda a maldição da lei. Agora, como que nós vamos desfrutar disso? Conhecendo mais o Senhor Jesus. Então, o Pai quer revelar Jesus Cristo a nós. Agora, o que nós temos que fazer? Buscar mais conhecer a Deus. Em Romanos 15, tem algo muito interessante que gera nossa confiança, porque às vezes nós vemos as coisas lá no Antigo Testamento, que aconteceu com os profetas, e nós podemos ser levados a acreditar que aquela situação foi só na vida do profeta. Mas em Romanos 15, claro, fala assim: porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo que está escrito é para o nosso, é para exemplo para nós. Para quê? Para seguir os mesmos exemplos, para que nós também tenhamos esperança. Ou seja, tudo que está escrito, irmãos, é para que nós tenhamos esperança. Não há situação na nossa vida que não possa ser revertida por Deus. Então, em Jeremias 33:3, o Senhor falou algo para Jeremias: clama a mim, e te responder-te-ei, anunciar-te-ei, te responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora, qual é o contexto que Deus falou isso para Jeremias? O Senhor tinha usado Jeremias para profetizar o cativeiro para o povo de Israel. Agora a cidade está tomada pelos babilônicos, o povo está no cativeiro. Só que Deus deu uma revelação para Jeremias, que o tio dele ia comparecer perante ele, falar para ele comprar umas terras naquela cidade que tinha sido devastada, tomada pelos babilônicos. Então, aparentemente com os olhos, que esperança teria? Comprar uma terra que está devastada, o povo está tudo em cativeiro. Só que o Senhor estava dando para o povo uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. E Jeremias, ele profetizou segundo o mandato de Deus, que ainda ia se edificar casas naquela terra que estava devastada, que ainda ia se comprar terras, que ainda ia se edificar terras. E ele profetizou segundo a ordem do Senhor. Só que ele ficou inquieto, ele foi buscar Deus e falou: Senhor. E ele começou a narrar para Deus toda a história, que Deus tirou o povo do Egito, levou para a terra prometida. E por causa da desobediência do povo, estava acontecendo aquilo agora. Ele começou a narrar para Deus. Aí ele falou: Senhor, agora o Senhor me fala, né, que ele vai se edificar casas, que vai comprar terrenos nesse lugar ainda. E o Senhor fala: mas haveria alguma coisa difícil para Deus? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Aí o Senhor fala para Jeremias: clama a mim, e anunciar-te-ei, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, Deus ele quer se revelar mais a nós, ele quer se dar a conhecer mais a nós, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos foi dado para que nós reconheçamos que é nos dado gratuitamente em Cristo Jesus. Então, hoje nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, não estamos mais debaixo de maldição, não estamos mais debaixo de condenação, mas temos como igreja do Senhor, como filhos de Deus, andar no Espírito. A Bíblia fala que se a gente andar na carne, nós vamos morrer, porque as coisas da carne é o pecado, e a força, o aguilhão da morte é o pecado. Mas se nós andar no Espírito, então se nós estivermos em Cristo e andar em Espírito, nós não estamos mais debaixo dele, nós estamos debaixo da graça. E agora nós vamos tomar posse de tudo que Deus tem para nós, por meio do quê? Por meio da fé, conhecendo o que Deus tem para nós e fazendo o dever do quê? Nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, nós temos que jejuar, nós temos que meditar na palavra. A Bíblia fala que nós temos que se esforçar, né, e meditar na palavra, né, dia e noite, e procurar fazer, né, se deleitar no Senhor, porque se deleitar no Senhor é isso. A irmã falou aqui, ela se deleitava no Senhor, ela queria fazer a vontade do Senhor. Então, se deleitar no Senhor é isso, é fazer a vontade de Deus. E desse jeito
buscamos a conhecer Jesus, né? Porque quem é Jesus? Nós temos que saber responder para as pessoas, nós temos que conhecer mais Jesus, porque quanto mais nós conhecemos de Jesus, mais nós vamos desfrutar de alegria, gozo, de paz, né? Porque o propósito é que Cristo habite pela fé em nossos corações de forma plena. O propósito é que nós seja pleno do amor de Cristo, que excede todo entendimento. E esse propósito se cumprir em nós seremos aperfeiçoados nesse amor. A Bíblia fala que lança fora todo medo. A gente não vai ficar com medo, vai ficar com segurança, porque nós vamos estar experimentado na palavra da justiça, sabendo discernir o bem e o mal. Nós não vamos cair nas armadilhas do diabo, porque o diabo, nós precisamos fazer o dever de casa, de ler a Bíblia, de orar, de clamar a Deus, porque quando nós clamamos a Deus, nós estamos fazendo o que a palavra falou. Quando nós estamos falando o que a palavra falou, o Senhor vai fazer o quê? Vai cumprir em nós a palavra que Ele liberou sobre a nossa vida. Clama a mim, e eu anunciar-te-ei, te responder-te-ei. Então, nós temos que clamar a Deus. Quanto tempo? Sempre. Todo momento da nossa vida. Daniel, ele se propôs, determinou no seu coração a não se contaminar com as iguarias do reinado da Babilônia. Né? O que isso representa para nós? Nós se determina mais a não mais se corromper em nada com o mundo, mas andar com Deus. Só que o que Daniel fazia? Ele orava de manhã, orava à tarde e orava à noite. Então, se a gente olhar as maravilhas que Deus fez na vida de Daniel, dentro de um lugar, né, complicado, no meio de um povo complicado, Daniel, ele conseguiu se manter em santidade diante de Deus, e o Senhor foi exaltando Daniel, e de maneira que Daniel chegou a ser governador lá no reinado da Babilônia. Então, ele fazia o dever, ele adorava a Deus, ele orava a Deus, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos uma liberdade para desfrutar em Cristo Jesus, mas nós temos que conhecer mais a respeito de Deus e fazer o dever que temos que fazer. Nós temos que orar, vamos orar, nós temos que jejuar, né? Que seja um dia na semana ou um dia no mês, mas jejum, né? A Bíblia fala que se a gente for fiel no pouco, no muito o Senhor vai nos colocar. Então nós temos uma liberdade para desfrutar em Cristo Jesus. Então possa haver que tem algo que está te cansando, possa haver que algo está te oprimindo, mas a palavra fala que se você clamar ao Senhor, Ele vai te anunciar, Ele vai te dar sabedoria, e você vai desfrutar do descanso, do alívio que Ele tem para a sua alma, porque Ele deixou bem claro que Ele é o meu, Ele é o seu pastor, e nada nos faltará, porque Ele nos faz repousar em verde espaço, Ele nos guia mansamente às águas tranquilas para quê? Para refrigerar a nossa alma. Ele nos guia pela vereda da justiça para nos livrar dos laços da morte, porque as veredas da justiça é um caminho de vida e de paz, só que as veredas dos ímpios, né, é um caminho de morte, de destruição e de miséria. Então ele, como nosso pastor, Ele quer nos guiar. Só que nós precisamos buscar os conselhos de Deus também no nosso particular. Nós devemos se prostrar diante de Deus, se humilhar perante o Senhor, porque a Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque será fardo. O que é ter fome e sede de justiça? Não sei se todos os irmãos conhecem uma passagem na Bíblia que fala de uma viúva, né? Uma viúva que ela começou a importunar um juiz, e o juiz ele era iníquo, não temia a Deus e nem temia aos homens, mas ela ficava perseverando diante daquele juiz iníquo, pedindo justiça, e aquele juiz iníquo, ele falou assim: eu não temo a Deus, não temo mais aos homens, mas de tanto essa mulher me importunar, eu vou fazer justiça para ela. Aí o Senhor fala assim: e o Senhor não fará justiça aos teus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Depressa Ele fará justiça. Aí Ele faz a pergunta: porventura, quando o filho vier, achará fé na terra? Ou seja, achará nós perseverando em oração? Achará nós se deleitando no Senhor, fazendo a sua vontade? Então, há um exemplo, né, dessa viúva para nós, que ela perseverou, e aí o juiz que era iníquo. Quanto mais Deus, irmãos, que nos escolheu, que nos nomeou, nos chamou para que nós venhamos dar fruto, Ele vai fazer justiça ao nosso favor. E a justiça, a Bíblia fala que gera paz, e paz gera alegria, né? Gera alívio, gera contentamento, gera segurança, né? Gera tudo que a
Jesus, nós não estamos debaixo de condenação, debaixo de maldição, nós estamos debaixo da graça. E essa graça é suficiente para nós. Mas nós precisamos apresentar, nós que apresentamos a nossa vida, os nossos bens, como instrumentos de justiça. Porque a Bíblia fala que antigamente, quando nós não estávamos em Cristo, nós éramos livres da lei, ou seja, nós não servimos a lei de Deus, a justiça de Deus, nós não servimos a justiça de Deus, mas servia ao pecado. Então quem se apresenta para o pecado, a Bíblia fala que é servo do pecado, mas quem se apresenta para a justiça é servo, nós vamos ser servos daquilo que nós se apresentarmos. Só que quando uma pessoa está debaixo da lei, ela não está em Cristo, ela não consegue o bem que ela quer fazer, ainda que ela deseja, que ela tem prazer na vontade de Deus, na lei de Deus, enquanto ela não vai para Cristo, ela não consegue, porque ela está debaixo da lei, e se ela estiver debaixo da lei, diz que a força do pecado é a lei. Então, o erro que acontece com muita gente, que eu quero compartilhar com os irmãos orientar essas pessoas. Tem pessoas que acham que quando eu me consertar, eu vou para Deus. Só que a Bíblia fala que sem Jesus nada nós podemos fazer. Por quê? Quem está debaixo da lei, a força do pecado é a lei. Então, o aguilhão da morte é o pecado. A pessoa não vai conseguir sozinha. Ela precisa ir para Cristo. Então, quando os irmãos se deparam com essas pessoas que acham que tem que mudar primeiro para ir para Jesus, não. É Jesus que nos livra do jugo da lei. É Jesus que nos livra do poder do pecado. É Jesus que transforma as nossas vidas pela graça, pelo poder do Espírito Santo que vai agir em nós. Então nós não estamos debaixo do jugo da lei. Temos uma vida abundante para desfrutar em Cristo Jesus. Mas cabe a nós agora. O que o Senhor falou? Tomai sobre vós o meu jugo. Então é nós que tomamos o jugo. A cada dia nós se deleitamos na vontade do Senhor. Nós decidimos apresentar as nossas vidas ao Senhor em oração, em vigilância, para que nós não venhamos cair em tentação, porque a nossa carne ela é fraca. Só que a oração fortalece o quê? Nos fortalece. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, o poder de Deus, quando nós estamos orando, está se aperfeiçoando na nossa fraqueza. A palavra de Deus liberada vai vir ao nosso favor e vai cumprir o propósito que Deus enviou para as nossas vidas. Então, irmãos, nós temos que aprender de Jesus, temos que buscar a Jesus, fazer o dever, como igreja do Senhor, buscar ao Senhor, perseverar ao Senhor, se alegrar ao Senhor, louvando, como foi dito aqui. A Bíblia fala: está alguém contente? Cante louvores. Está aflito? Olha a Deus. Está cansado de alguma situação? Está oprimido? Clama ao Senhor, busca o Senhor, que Ele vai te responder. Ele vai te mostrar, Ele vai te dar uma solução, Ele vai te dar um conselho, Ele vai te dar uma direção, e você vai sentir alívio. Deus tem tudo que nós precisamos, mas cabe a nós apresentar as nossas vidas a Ele continuamente, buscando o auxílio, o socorro que vem dele. E a Bíblia fala que se nós chegar ao trono da graça com confiança e com fé, não desistir, porque a fé, irmãos, é que vai determinar a nossa fé, no que a palavra fala, que vai determinar o que nós vamos viver de Deus. Noé, ele pegou o projeto na mão dele para construir a arca, e ele construiu a arca até o fim. Ele não parou de construir a arca enquanto ele não acabou. Então ele entrou na arca com a sua família. A Bíblia fala que ele temeu a Deus, ele temeu a palavra de Deus, e ele fez a arca até o fim, e ele e a casa dele foi salva. Então, se nós temer essa palavra, se deleitar nessa palavra até o fim, então a Bíblia fala que nós vamos estar santificando as nossas vidas, e por fim nós vamos tomar posse do que nós temos em Cristo Jesus, a vida eterna consumada, o nosso corpo glorificado, a coroa da vida que nós vamos receber da mão de Deus que está, é nossa. Só que a pessoa pode perder essa coroa, mas se ele continuar até o fim por fé, igual os heróis da fé, se ele continuar até o fim, a fé é o firme fundamento, ou seja, não se move da palavra, fica com a palavra, se deleita na palavra e não olha por circunstância. A palavra, pela ação da sua fé, a sua resposta de fé pela palavra, Deus vai cumprir o que Ele liberou sobre a sua vida, porque você não está debaixo de jugo, você está debaixo da graça de Deus, e a graça aqui é suficiente, a palavra é suficiente, Jesus é suficiente, o sangue da cruz é suficiente. Então nós precisamos conhecer
mais de Jesus, para que nós venhamos se deleitar de uma vida abundante. Amém, irmãos? Eu convido os irmãos a se pôr de pé. Eu espero que os irmãos tenham entendido que essa palavra possa trazer alívio, possa trazer uma resposta da nossa parte de fé para com Deus, para que as promessas de Deus que Ele tem para nós venhamos experimentar. Deus Ele quer que nós experimentemos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas isso nós vamos experimentar quando nós damos uma resposta de fé, quando nós se deleitamos no Senhor, quando nós buscamos ao Senhor. Ele vai nos responder e anunciar coisas grandes que nós não sabemos. E vamos encontrar alívio para a nossa alma, descanso para a nossa alma. Amém?